Olá, hoje nós vamos começar fazendo arte. Depois a gente vai ler e vai conversar um pouco sobre o que eu vou fazer. Eu vou usar uma técnica que eu uso com as crianças, com o adulto, que é a técnica de soprado. Às vezes eu fecho muito forte. E o que a gente tem aqui? A gente tem um emaranhado de cores, né? E aí a gente vai olhar para isso e procurar preencher espaços com riscos, com bolinhas, a exercitar a nossa percepção, né? No meio de algo que parece um caos. De repente aqui eu enxerguei aqui uma letra. Não sei se vocês conseguem me acompanhar. Preencher mais espaço. E muitas vezes isso acontece com a música instrumental ao fundo. Então, junto a gente vai fazendo uma espécie de meditação ativa. E aqui eu enxergo algo como um rosto. E como um desenho infantil, as pernas saem deste rosto. E a gente continua preenchendo. Aqui, por exemplo, eu posso enxergar uma espécie de pássaro. Aqui eu vou preencher espaços. De repente eu enxergo outra coisa. Vai tomando um formato de algo que eu não sei. Eu vou lidando com o inusitado. Então, a gente vai fazendo, vai ocupando os espaços e depois eu faço com que, eu busco, né, com que as pessoas olhem
olhem para o seu desenho, para a sua arte e conversem com ela. E perguntem para ela o que ela está dizendo para vocês, né? Por exemplo, essa me disse hoje o seguinte: em meio às cores, pássaros, seres, flores. E a gente pode trabalhar em papéis maiores. Aqui eu tenho um exemplo que eu trabalhei com uma adulta. A gente faz o soprado e depois a gente imprime algo nosso, né? No caso aqui é a minha mão, né? Eu coloquei a minha mão, circulei, e além de preencher os espaços que aparecem no soprado, eu também preencho o espaço dessa parte do meu corpo, né? Como se fosse um carimbo, uma digital minha nessa obra de arte, né? Depois a gente assina e depois também conversa com ela. E o que eu queria assim ressaltar para vocês nesse vídeo de hoje é algo que foi dito há muitos anos atrás por uma psicóloga chamada Violet Auckland, num livro chamado Descobrindo Crianças, uma abordagem gestáltica, né, nesse livro. E ela escreve o seguinte, num capítulo chamado Experiência Sensorial: eu vou escrever sobre como proporcionar à criança experiências que a tragam de volta para si mesma, experiências que renovem e fortaleçam sua consciência, daqueles sentidos básicos que o bebê descobre e nos quais floresce: visão, som, tato, paladar, o olfato. É através deles que experienciamos a nós mesmos e estabelecemos contato com o mundo. Todavia, em algum ponto do caminho, muitos de nós perdemos a consciência plena dos nossos sentidos. Estes se tornam embotados e nebulosos e parecem operar automaticamente desligados de nós, né? Chegamos a funcionar na vida quase que como se os nossos sentidos, nossos corpos e nossas emoções não existissem. Como se não fôssemos nada além de cabeças gigantes, pensando, analisando, julgando, imaginando, admoestando, lembrando, fantasiando, adivinhando, prevendo, censurando. Por certo, o intelecto é uma parte importante daquilo que somos. É através do nosso intelecto que conversamos com as pessoas, tornamos conhecidas as nossas necessidades, manifestamos as nossas opiniões e atitudes e afirmamos nossas escolhas. Mas as nossas cabeças são apenas parte do nosso organismo total, desse organismo que nós possuímos e que precisa ser cuidado, cultivado e usado. Fritz Perls costumava dizer: perca a cabeça e chegue aos sentidos. Precisamos respeitar essas partes de nós mesmos, que nos trazem tanto poder e sabedoria, os sentidos. Não podemos deixá-los funcionar no automatismo, no automático, né? Porque são esses sentidos que fazem a ligação da nossa mente com os nossos sentimentos, e são esses nossos sentidos que são pontes para a produção de sentido daquilo que a gente aprende. E a arte e os jogos são elementos que nós usamos na psicopedagogia para
trabalhar com esses sentidos e com a produção do sentido na aprendizagem, né? Então a gente não faz arte para desenvolver uma função específica, porque senão a arte deixa de ser arte, né? Mas a gente faz arte, e quando faz arte, a gente se desenvolve. A gente desenvolve os sentidos, a gente desenvolve funções como as funções ligadas ao espaço, as funções ligadas à percepção visual, à percepção auditiva, se a gente estiver ouvindo música, por exemplo, né? A gente desenvolve outros sentidos, além desses 5 que a gente conhece, né? A gente desenvolve o sentido da meditação, a gente desenvolve o sentido da percepção do espaço, da descoberta de coisas nesse espaço, da nossa motricidade, né, para poder preencher esses espaços. Então, a arte nos leva a um grande desenvolvimento, nos leva ao desenvolvimento de percepções e de sentidos que a gente nem imagina que a gente possui, né? E quando a gente pega a nossa arte e olha para ela e deixa com que ela conte para nós o que ela está representando, porque quando eu fiz isso eu não quis representar nada, eu fui lidando com o inusitado, eu fui construindo a partir de um caos, eu fui organizando um caos de cores, né? Então, quando eu dou por terminado, esse caos organizado conta para mim o que ele significa. E aí eu escrevo, e aí eu represento com outros elementos simbólicos, além do desenho, além da cor, com a palavra, né? Que é um dos elementos simbólicos mais complexos e que é um dos elementos simbólicos mais requisitados no nosso aprender, a palavra oral, a palavra escrita, né? E aí esse desenho me diz, em meio às cores, pássaros, seres, flores. Então, me parece que essas são as pontes, né, que a gente pode fazer entre psicopedagogia e arte. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos, curta aí no vídeo e passe a ser seguidora do nosso canal, seguidor do nosso canal. Muito obrigada e até uma próxima.